Fala, filhotes, estão vivos? No vídeo agora nós vamos falar um pouquinho dessa obra aqui, ó, A Verdade e as Formas Jurídicas, do Michel Foucault, da Nau Editora e da PUC-Rio, Departamento de Letras. Essa obra aqui, ó. O que pretendo mostrar nessas conferências é como, de fato, as condições políticas e econômicas de existência não são um véu ou um obstáculo para o sujeito do conhecimento, mas aquilo através do que se formam os sujeitos de conhecimento e, por conseguinte, as relações de verdade. Só pode haver certos tipos de sujeito, de conhecimento, certas ordens de verdade, certos domínios de saber a partir de condições políticas, que são o solo em que se forma o sujeito, os domínios de saber e as relações com a verdade. Só se desembaraçando destes grandes temas do sujeito de conhecimento, ao mesmo tempo originário e absoluto, utilizando eventualmente o modelo nietzschiano, poderemos fazer uma história da verdade. Apresentarei alguns esboços dessa história a partir das práticas judiciárias de onde nasceram os modelos de verdade que circulam ainda em nossa sociedade, se impõem ainda a ela e valem não somente no domínio da política, no domínio do comportamento cotidiano, mas até na ordem da ciência. Até na ciência encontramos modelos de verdade cuja formação releva as estruturas políticas que não se impõem do exterior ao sujeito de conhecimento, mas que são elas próprias constitutivas do sujeito de conhecimento. Então, até seus últimos trabalhos sobre as formas de subjetivação ocidentais, Michel Foucault sempre distinguiu em suas análises um nível arqueológico e um nível genealógico. A arqueologia do saber, que implica a exclusão do par ciência e ideologia, recusa-se a classificar este ou aquele discurso em uma ou outra dessas rúbricas. Analisa-os em sua totalidade sincrônica, em suas transformações diacrônicas, e busca encontrar o solo epistêmico profundo em que se enraiza. A genealogia do poder, que recusa a monotonia de um poder que se exerceria sempre exclusivamente de forma repressiva e ligado ao aparelho de Estado, faz aparecer uma teia de micro-relações de força com efeitos simultaneamente locais e globais. A análise das formas de problematização, a arqueologia incide primordialmente sobre os saberes. A análise das práticas de objetivação, a genealogia analisa, antes de tudo, as relações de poder. O salto de um ao outro desses níveis se deu de forma lenta e não linear na obra de Foucault. Entre a Arqueologia do Saber, de 1969, e Vigiar e Punir, de 1975, 5 anos de relativo silêncio marcaram a obra do autor. A Verdade e as Formas Jurídicas, conjunto de 5 conferências pronunciadas na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro entre 21 e 25 de maio de 1973, é, na verdade, o único trabalho mais amplo apresentado nesse período. Conferência que se pode observar, talvez pela primeira vez no pensamento de Foucault, a demonstração do vínculo entre os sistemas de verdade e as práticas sociais e políticas de onde provém e onde se investem. O fato de anteciparem desenvolvimentos contidos em Vigiar e Punir não retira desse trabalho sua originalidade. A leitura antiepistemológica de alguns textos de Nietzsche, a revelação da existência de uma tensão entre prova e inquérito na antiguidade greco-romana através de uma fascinante análise do Édipo de Sófocles, a hipótese de um processo ternário articulando as formas de produção da verdade no Ocidente, a prova, o inquérito que se projeta nas ciências naturais e o exame imbricado nas ciências humanas, são alguns dos exemplos da atualidade dessas conferências. Publicado e republicado ao longo de 20 anos no Cadernos da PUC, o texto original de A Verdade e as Formas Jurídicas finalmente vem à luz em uma edição regular e completa, que inclui os debates entre o público e o autor que se seguiram a cada conferência. Estudiosos da obra de Foucault e todos aqueles interessados na relação entre ciência, verdade e práticas sociopolíticas, que até agora deviam se contentar com as traduções espanholas e francesas, passam assim a dispor de uma inestimável fonte de inspiração e trabalho, segundo Márcio Goldman. Vamos à obra então. Esta grande conquista da democracia grega, esse direito de testemunhar, de opor a verdade ao poder, se constituiu em um longo processo nascido e instalado de forma definitiva em Atenas ao longo do século V. Este direito de opor uma verdade sem poder e um poder sem verdade deu lugar a uma série de grandes formas culturais características da sociedade grega. Primeiramente, a elaboração do que se poderia chamar formas racionais da prova e da demonstração, como produzir a verdade, em que condições, de que formas observar, que regras aplicar, são elas a filosofia, os sistemas racionais e os sistemas científicos. Em segundo lugar, e mantendo uma relação com as formas anteriores, desenvolve-se uma arte de persuadir, de convencer as pessoas da verdade e do que se diz, de obter a vitória para a verdade ou ainda pela verdade.
Tem-se aqui o problema da retórica grega, em terceiro lugar, ao desenvolvimento de um novo tipo de conhecimento, conhecimento por testemunho, por lembrança, por inquérito, saber de inquérito que os historiadores como Heródoto, pouco antes de Sófocles, os naturalistas, os botânicos, os geógrafos, os viajantes gregos vão desenvolver, e Aristóteles vai totalizar e tornar enciclopédico. Houve na Grécia, portanto, uma espécie de grande revolução que, através de uma série de lutas e contestações políticas, resultou na elaboração de uma determinada forma de descoberta judiciária, jurídica da verdade. Esta constitui a matriz, o modelo a partir do qual uma série de outros saberes filosóficos, retóricos e empíricos puderam se desenvolver e caracterizar o pensamento grego. Muito curiosamente, a história do nascimento do inquérito permaneceu esquecida e se perdeu, tendo sido retomada sob outras formas, vários séculos mais tarde, na Idade Média. Na Idade Média Europeia, assiste-se a uma espécie de segundo nascimento do inquérito, mais obscuro e lento, mas que obteve um sucesso bem mais efetivo que o primeiro. O método grego do inquérito havia estacionado não chegar à fundação de um conhecimento racional capaz de se desenvolver indefinidamente. Em compensação, o inquérito que nasce na Idade Média terá dimensões extraordinárias. Seu destino será praticamente coextensivo ao próprio destino da cultura dita europeia ocidental. O velho direito germânico, que regulamentava os litígios entre os indivíduos nas sociedades germânicas no momento em que essas entram em contato com o Império Romano, era, em certo sentido, muito próximo, em algumas de suas formas, do direito grego arcaico. Era um direito no qual o sistema do inquérito não existia, pois os litígios entre os indivíduos eram regulamentados pelo jogo da prova. Pode-se caracterizar esquematicamente o antigo direito germânico da época em que Tácito começa a analisar essa curiosa civilização que se estende até as portas do Império, do seguinte modo: em primeiro lugar, não há ação pública, isto é, não há ninguém representando a sociedade, o grupo, o poder ou quem detém o poder, encarregado de fazer acusações contra os indivíduos. Para haver um processo de ordem penal era necessário que tivesse havido dano, que alguém ao menos pretendesse ter sofrido dano ou se apresentasse como vítima, e que esta pretensa vítima designasse seu adversário, a vítima podendo ser a pessoa diretamente ofendida ou alguém que pertencesse à sua família assumisse a causa do parente. O que caracterizava uma ação penal era sempre uma espécie de duelo, de oposição entre indivíduos, entre famílias ou grupos. Não havia intervenção de nenhum representante da autoridade, tratava-se de uma reclamação feita por um indivíduo ao outro, só havendo intervenção destes dois personagens, aquele que se defende e aquele que acusa. Conhecemos apenas dois casos bastante curiosos em que havia uma espécie de ação pública, a traição e a homossexualidade. A comunidade então intervinha considerando-se lesada e exigia coletivamente reparação ao indivíduo. Portanto, a primeira condição para que houvesse ação penal no velho direito germânico era a existência de dois personagens e nunca de três. Então, esse é um trecho dessa aula. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, é só se inscrever e ativar o sininho. Mandar os próximos vídeos, as próximas notificações. Deixe também seus comentários dizendo o que você está achando dos vídeos, sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. E colabore com o nosso canal, compartilhe os nossos vídeos e ajude a chegar ao maior número de pessoas possíveis. Gostaria de agradecer aos mais de 4 mil inscritos no nosso canal. Agradecer também aqueles que querem outro ponto de conteúdo, outro passo por aqui, deixando sua visualização, seu like, seus dislikes, seus comentários, que eles compartilhem os nossos vídeos, compartilhem o nosso canal, seja aqui nas plataformas no YouTube ou outras redes sociais. Mas é isso aí. Hasta la vista, babies, e até a próxima.